Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Saúde Mental para Meio Loucos. Meu canal se destina a compartilhar as minhas experiências sobre o desenvolvimento de inteligência emocional, mas os últimos vídeos eu usei para poder compartilhar a minha visão sobre o cenário global. Muitas coisas estranhas vêm acontecendo no mundo nos últimos anos, desde o advento da Covid. Eu já falei aqui que os agricultores por todo o mundo estão sofrendo ataques sistemáticos para mitigar, para reduzir o tamanho do agronegócio. Por quê? O argumento é que os arrotos e flatulências do gado emitem CO2, gás carbônico, em excesso, que é prejudicial para a camada de ozônio. Ora, eu aprendi na escola que o gás carbônico, CO2, é o principal combustível para que as plantas, pela fotossíntese, gerem oxigênio. Mas essa é uma conversa antiga. Ocorre que, desde janeiro de 2024, os agricultores na Europa vêm protestando de forma intensa há 3 meses contra essas regulamentações. Existe um físico, John Clauser, que foi um dos 3 ganhadores do Nobel de Física, que questiona veementemente esse argumento da mudança climática, do CO2. Ele afirma que CO2, o gás carbônico, é vida. E vem dando palestras sobre esse assunto. Mas não vamos tomar partido de um ou de outro lado. Qual é a conversa mais atual? Créditos de carbono. Os governos estão se preparando para lançar créditos de carbono individuais. Como é que funcionaria? Hipoteticamente, se você vai comprar 5 quilos de carne, você tem direito a X em créditos de carbono e aqueles 5X consomem quase a totalidade dos seus créditos no mês. O que vai acontecer quando você precisar comprar mais carne ou outro produto que não seja considerado como um produto sustentável? Se você atingir o limite dos seus créditos de carbono, extrapolar como um limite de cartão de crédito, por exemplo, se você extrapolar o limite dos seus créditos de carbono, você será sobretaxado. Você terá um percentual acrescido imediatamente ao preço daquilo que você está comprando, que não é um alimento sustentável. Com isso, você acha que a população, como eu e você, população comum, terá créditos de carbono suficientes? Estão determinando o que nós devemos ou não comer. Quem terá condições de comprar e comer o que quiser? Veja bem, estou falando de limitarem a sua comida, aquilo que você compra com o seu dinheiro. Quem teria limites de créditos de carbono suficientes para comprar tudo o que quisesse? Somente quem tem muito dinheiro ou quem teria créditos de carbono. Como aumentar esses créditos? Plantando florestas. Bill Gates já começou. Bill Gates começou a plantar hectares e hectares e hectares de florestas nos Estados Unidos. Vem comprando terras e plantando para ter seus créditos de carbono. Ou seja, as elites que determinam o que você e eu podemos ou não comer não estão preocupadas com o aquecimento global. Estão preocupadas em manter para si os direitos e deixar para a superpopulação os deveres. Como os governos vão controlar esses créditos de carbono? Por meio da moeda digital. A Índia já implementou, o Canadá já implementou, no Brasil já existe um plano público e conhecido de implementação da moeda digital, conhecida como CDBC. No Brasil já tem até um nome pré-definido, DREX, D-R-E-X, não sei porquê. Um outro assunto que nos causa estranheza também é que o mesmo Bill Gates investiu há alguns anos em uma empresa de alteração genética de carrapatos e mosquitos, transmissores de doenças. As justificativas foram que, alterando geneticamente esses insetos, os machos fecundariam as fêmeas e os insetos resultantes daquela fecundação não teriam vida longa o suficiente para disseminar doenças.
Bill Gates, a empresa de Bill Gates, lançou milhares de mosquitos da dengue em Jacobina, na Bahia, e no interior de São Paulo. Existe uma empresa brasileira constituída para esse trabalho. O que aconteceu? Não vamos tomar partido de um ou de outro, vamos ver os fatos. O Brasil hoje tem mais de 2 milhões de casos de dengue. Você acha isso normal? Sabe como um reino na antiguidade conquistava outro reino? O exército invasor crescia, ou contratando mercenários, ou crescendo de forma orgânica, treinando e etc. E planejava um cerco à cidade principal. Cercava-se aquela cidade. Normalmente nas cidades, as áreas de plantio ficavam fora, porque as cidades tinham que ser menores para ser mais bem guardadas, fortificadas. As áreas de plantio ficavam fora. Cercava-se a cidade entre as áreas de plantio e a cidade, impedindo a entrada e saída, impedindo o deslocamento. Ninguém entrava, ninguém saía. Os suprimentos que eram vendidos naquela cidade não entravam. Os vendedores que haviam entrado não saíam, ficavam presos na cidade. E ninguém tinha, exceto o exército invasor, ninguém tinha acesso às áreas de plantio. Depois disso, o que eles faziam? Cortavam, caso fosse viável, o suprimento de água para a cidade. Se houvesse um rio que passasse ladeando a cidade ou dentro da cidade, desviavam o curso daquele rio ou simplesmente faziam uma barragem. Depois disso, uma outra estratégia era contaminar alimentos, talvez até os próprios alimentos que estivessem nas áreas de plantio, contaminar alimentos com o que eles chamavam de peste, que eram doenças letais, com cura desconhecida, ainda não encontrada. E lançavam esses alimentos via catapultas dentro da cidade. Está lhe soando familiar? Primeiro, impede o deslocamento. Segundo, causa disseminação de doenças. Terceiro, cortam os recursos naturais que você pode ter acesso. E, finalmente, os exércitos do rei invasor se revezavam em turnos para fazer exercícios militares a uma distância segura das muralhas daquela cidade, de forma que os exercícios acontecessem durante o dia, durante a noite, toda a noite. O que acontecia? Tiravam a paz de todos da cidade. Moradores, exércitos, visitantes, ninguém dormia em paz. É muito parecido com um esquema globalista de conquista de um governo único no mundo. Não tome o que eu falo como verdade. Já disse antes, não sou dono da verdade, sou servo dela. Mas questione, é meu objetivo principal. Questione esse vídeo. Questione o que você recebe de informação pela imprensa e pelas redes sociais. Questione. Só o questionamento pode expandir sua mente. Só o questionamento pode te ensinar. E as dicas que eu já passei aqui. Associe-se. Busque uma igreja, associe-se com sua família, seu condomínio, seus vizinhos. Associe-se. Nós vamos precisar de grupos pequenos e médios juntos para sobrevivermos e vivermos bem para os próximos 7 anos, até o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Comece a plantar a sua comida. Não precisa mudar para uma fazenda, vender tudo que tem e comprar uma fazenda. Não faça essa loucura. Plante em casa. É possível plantar em vasos. É possível plantar em garrafas PET. É possível plantar em uma horta de menos de 2 metros quadrados, como eu tenho em casa. Estou expandindo para vasos, baldes. Comece a exercitar, a laboratoriar o plantio da sua própria comida. E a última dica. Pesquise sobre o tema sobrevivencialismo. Você vai ter muita informação importante para, como eu disse, os próximos 7 anos. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, não releve os meus alertas. Entenda, questione e busque se informar. Até o próximo vídeo. Um abraço.